Amém, amados? Glória a Deus. Muitas pessoas faltando. Saudade do culto de domingo passado, estava cheio. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Agora não, porque entrou o período de férias. Muitas daquelas pessoas, eu posso falar que a maioria não está aqui, são do culto de quinta-feira lá do Nerd. Então não adianta você falar, pastor, eu queria eles aqui, se você não for lá e fazer um relacionamento. Porque uma das coisas que faz a pessoa se enturmar na igreja também é o relacionamento. É a palavra, é a unção, mas é o relacionamento. Então, se eu não me engano, voltará em fevereiro os cursos no NER, nós vamos avisar aqui. Então você vai quinta-feira lá, faça amizade. Eu espero te ver domingo lá na casa, lá na Monte Hebron. Amém? É assim que funciona, igreja. Amém? Vamos ficar em pé. Ageu capítulo 1, versículo 5. Esse versículo diz assim: agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção agora nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Nós estamos pregando uma série de mensagens dos profetas menores. Nós já vimos alguns, domingo passado, Sofonias. E hoje nós entramos num profeta que tem apenas 2 capítulos, que é o profeta Ageu. Esse profeta, para vocês terem uma ideia, meu amado, ele pregou por 23 dias. Pastor, como é que o senhor sabe isso? Os textos sagrados. Se você leu, e dependendo da versão que você pegou, você vai ver que ele começa a pregar em agosto e vai terminar em setembro, e depois a construção do templo começa em outubro. Ou seja, durante 23 dias ele pregou essa palavra que nós vamos ouvir aqui hoje. Pastor, mas essa palavra é lá de trás, meu amado. Essa palavra é rema no meu coração, no seu coração. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho lindo a palavra de Deus, porque ela é do passado, ela é do presente e ela também será do futuro. Segundo, o background dessa história aqui, talvez seja exatamente o que nós estamos vendo no Brasil. Jerusalém, o reino do norte, do sul, estava totalmente destruído. Os babilônios tinham invadido, passou o cativeiro, algumas pessoas já estavam voltando, e quando eles voltaram, Deus falou para eles: olha, eu vou abrir as portas, vocês vão voltar, vocês podem arrumar a casa de vocês, mas não esqueça da minha casa. E aqui vem uma lição tremenda que nós vamos falar ao longo da mensagem. Porque eu já vi pregadores dizer assim: não, porque Deus está dizendo que primeiro é a casa dele. Não, Deus não estava falando isso. Deus está falando assim: vocês já arrumaram a casa de vocês? E a minha? Eu tirei vocês lá do cativeiro por um motivo. Segunda questão, meu amado, é a dificuldade, a impotência do povo sem recursos para fazer tudo aquilo. Tanto é que um personagem chamado Zorobabel, a grande crise dele, que era: eu não tem como pagar o 13º desse mês. Eu não tenho como pagar esses boletos, eu não tenho como. Aí o Senhor vai dizer daqui a pouquinho, com outro profeta, que nós vamos ver também: não é por força, Zorobabel, não é por violência, Zorobabel, mas é pelo poder do meu nome. Então, Zorobabel entende o que ele tem que fazer, e daqui a pouquinho ele fica numa crise, como, e aí vem outro profeta dizendo: não é por força, ou seja, não é pelas tuas artimanhas, não é pelas tuas estratégias, não é pelos teus acordos, não é pelos teus agiota ou empréstimo, não, sou eu que vou abrir as portas. Meu amado, você sabe qual a diferença em fé e esperança? Esperança é você sonhar que Deus vai abrir a porta. Fé é você viver que Deus está abrindo as portas. Nós precisamos entender que nós somos chamados nesse tempo para vivermos uma vida de fé. Diante do caos político, diante do que aconteceu ou não aconteceu, se Trump fez isso ou aquilo outro, todo esse sentimento que às vezes nutre o coração do ser humano, e às vezes a política ocupa mais o lugar daquilo que é verdade da palavra de Deus. Entenda bem isso, porque Deus é onipresente, é onisciente, então Ele já sabia de tudo, e Ele sabe o que vai vir ainda. Cabe a nós dizer: Senhor, não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é o soberano da história. É isto que Deus vai falar com a minha vida e com a sua vida nessa manhã. Ageu é o profeta que vem dando essa palavra. Então Ageu é o profeta que pregou para desmascarar quem? Os profetas da sedução. Por quê? Porque nesse interim, meu amado, outros profetas tinham levantado: não, Deus vai fazer, Deus é Pai, Deus vai abrir as portas. Aquele profeta: eu estou vendo uma porta aberta, mas espera aí. Ageu fala assim: isso é verdade, só que vocês precisam posicionamento.
Isso aí que foi liberado é verdade. Deus tem o melhor para nós? É verdade. Deus vai na nossa frente abrindo as portas fechadas? É verdade. Deus tem algo para colocar nos nossos corações? Isso é verdade. Deus é Pai. Já disse aqui que Deus primeiro fez o jardim do Éden, para depois fazer o homem, ou seja, Deus primeiro traz a provisão. Já disse aqui também numa das mensagens que Deus primeiro trouxe o ouro, o incenso e a mirra para José e Maria quando ele foge para o Egito. Deus sabe das suas necessidades nesse mês e no próximo ano de 2026. Mas o que Deus quer que você saiba é que Ele quer ocupar o centro do teu coração. E ocupar o centro do coração, ou deixar Deus ocupar esse lugar, não é ser fanático, não é ser aquele carola de igreja, mas é em cada lugar que você está fazendo, em cada situação que você está administrando, em cada situação que você está gerenciando, seja o que for, há uma segurança no teu coração de que Deus está no controle. Talvez você não tenha recurso, como Zorobabel vai dizer no próximo profeta, eu não tenho recurso. O capítulo 2, meu amado, de Ageu, eu acho uma das frases mais lindas no hebraico. Algumas traduções, infelizmente, não chegam próximo da verdade do versículo. Sabe qual que é? A glória. Para Zorobabel, eu sei que você está, ó, o spoiler da mensagem, né, domingo que vem, eu sei que você está olhando a beleza do passado, eu sei que você está olhando, mas esse templo aí, Zorobabel, a beleza dele, a glória dele será a maior de todas, porque é nesse templo que Zorobabel constrói, que Herodes faz uma reforma, é nesse templo que Jesus aparece, e que Jesus fala, a casa do meu pai será chamada casa de oração. A glória que Zorobabel não estava entendendo, a glória que eu e você precisamos entender, é a presença de Deus, é a vitória, está na presença de Deus. Então, diante de cada situação, de cada dificuldade, cada boleto, cada complicação que você vai enfrentar, é você descansar e saber, eu não sei como, mas eu sei que Deus está no controle. Essa semana eu orei muito por algumas situações, tá? E uma das coisas que eu tenho orado e Deus ministra é, põe os pés no Jordão. E eu fui estudar um pouco mais sobre isso, porque Deus não abriu o Jordão, o mar vermelho ainda ficou mais fácil. Moisés levantou o cajado, o mar se dividiu, o povo passou de boa, mas o Jordão não. O Jordão, os levitas, ou seja, a adoração, teve que pisar, e conforme eles iam pisando, o mar, o Jordão, o rio Jordão ia se abrindo. Às vezes nós precisamos tomar atitudes de fé. Se você não tem nada nas mãos, e talvez a tua fé até já está escassa, fala, Senhor, como aqueles homens oraram, Senhor, aumenta a minha fé. A mentira contra a qual ele pregou ainda é uma praga entre nós, com mensagem enganadora, e Paulo vai falar isso lá em Timóteo capítulo 4, eles estavam pregando os profetas, esses profetas do caos, esses profetas da mentira, ó, Deus vai fazer, e Ageu falou, não, tanto é, meu amado, que quem pregou um pouquinho antes dele, e provavelmente devia estar preso, era Jeremias, e o próprio Jeremias fala assim, esses profetas estão pregando, é tudo mentira, eles estão falando que Deus vai fazer, não, Deus quer primeiro um posicionamento. A vida cristã, meu amado, a vida de caminhada com Deus, às vezes nós nos deparamos em algumas situações que, caracas, como é difícil, e às vezes o que Deus espera são pequenas atitudes que vão abrir o Jordão. Eu já disse essa experiência aqui de uma pessoa lá dos Estados Unidos, tem nome, tem identidade, ID, né, como eles chamam lá, tá, de vez em quando nós falamos com ela, todo mês de dezembro ela faz um cálculo, e ela faz uma oferta, eu não estou falando que isso tem que ser um padrão nosso, eu quero chegar num ponto só, tá? Ela faz uma oferta de coisas que ela tem para receber, mas não recebeu, de projetos que ela tem e ainda não deu certo, ela faz um cálculo lá e dá uma oferta. Eu mesmo já fui abençoado com uma parte dessa oferta quando eu estava lá nos Estados Unidos. Ela dá uma oferta. E uma vez eu estava conversando com ela, por que você faz isso? Eu falei assim, pastor, eu faço pela fé. Eu não vou esperar ser abençoado para depois ofertar, eu faço pela fé. Eu sei, amado, que isso não é uma imposição para ninguém, por favor. Aonde que eu quero chegar? Aí vem um ponto. Às vezes nós precisamos ter atitudes de fé. Às vezes nós precisamos entender que não é o que você quer escutar, mas é o que Deus está falando. É muito bom você estar num lugar onde a profecia só vem, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, isso é fantástico.
Só que eu e você precisamos entender que antes de qualquer cumprimento profético, Deus espera o meu e o seu coração. Isso aqui eu já cansei de dizer. Domingo passado eu preguei numa outra igreja, e se você olhar lá, porque agora está a mensagem inteira lá no Instagram, né? Aliás, eu estou bem estiloso, porque eu tive que pregar de óculos escuros, por causa da luz. Essa semana já está um pouquinho melhor, tá? Estiloso é um termo, né, que o Guilherme usou, né? Mas, se você pegar a mensagem de lá, meu amado, você sabe que é interessante? É a mesma que eu prego todos os domingos aqui. E aí vem uma bronca pastoral. Essa semana você não tem ideia de quantas pessoas de lá falando: pastor, que mensagem tremenda, eu estou tomando posse, pastor, eu vi as coisas acontecendo, pastor, a porta se abriu, eu tinha um negócio, Deus, foi um milagre. Sabe qual é a minha oração? Deus, será que o povo da Monte Abrão está tão acostumado com a minha mensagem, que bacana. Então, às vezes nós precisamos ouvir a mensagem aqui, meu amado. Vou dar uma dica para vocês, como se fosse a primeira vez, né? O Paulo, meu amigo do coração, está nos visitando hoje, é a primeira vez, então é a primeira vez. Todo mundo tem que fazer como o Paulo. Nossa, eu nunca tinha visto o pastor Sila pregar, né? Abre um parênteses, esse homem é um homem de Deus, abençoa minha vida, abençoa minha casa. O Malik sempre precisa de bênção dele. Aí ele é um cara muito especial. Deus abençoe, Paulo. Então, mas às vezes nós precisamos fazer isso, vir para a igreja e dizer: é a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Porque talvez a gente consiga dizer, vai ser rema. Então o foco da vida de cada pessoa estava em formar sua fortuna pessoal e não em construir o reino de Deus. Vamos lá. Presta atenção. Se você ouvir algum pastor pregar, porque Deus estava bronqueado, porque era primeiro o templo e depois a casa, não é verdade. Deus não tem dificuldade nenhuma de você receber um dinheiro e você comprar um carro, você desfrutar coisas particulares. Deus não tem dificuldade. Mas quando você vê uma necessidade, vamos colocar na casa de Deus, e você tem condições de ajudar, e você não ajuda, é isso que Deus está falando. Peraí, cara, eu abri as portas, eu abençoei, agora você vai ser mesquinho? Quando eu fiz seminário teológico lá, depois que a Arca de Noé desceu, faz muito tempo isso, tá? Tinha um professor que sempre falava assim: Silas, se você for pastor, presta atenção numa coisa. A pessoa se converte, a pessoa se entrega. A última etapa de conversão da pessoa é o bolso. Eu falo: mas Deus, tinha que ser o contrário. Por gratidão, por gratidão. Então, o que Deus está falando é o seguinte: olha, e se você leu, você fez a tarefinha de casa que eu dei domingo passado, leu o livro de Ageu, e se você não leu, leia, e pode ler o capítulo 2, que nós vamos continuar pregando o capítulo 2, você vai ver que Deus fala o seguinte: olha, por que vocês esqueceram da minha casa? Vocês fizeram a casa de vocês bacana, vocês estão usufruindo das bênçãos, legal. Aí Deus vai falar o versículo que nós vamos pregar daqui a pouquinho. Às vezes nós precisamos, e é o título da mensagem, parar e pensar. Nós estamos num momento que o cristianismo está tão encharcado, né, tão assim molhado de coisas absurdas, que quando você torce, você não consegue mais achar a essência do cristianismo. Eu não vou dizer aqui, não porque eles estão não é isso, são conversas pastorais. Eu atendia 23, depois aumentou 1, e essa semana aumentou 2. Eu tenho falado com 26 pastores, eu fico feliz da vida, porque sou eu que estou podendo abençoar, mas às vezes as dificuldades é exatamente lidar com a coisa mais complicada que existe, que é o ser humano. E eu falo: mas meu amado, Jesus morreu pelo ser humano. Para um deles eu falei assim: olha, eu ainda acho que já está chegando o Natal, que Jesus escolheu nascer no presépio, não foi porque não tinha lugar não. Ele falou: não, pai, deixa eu começar com os animaizinhos que são melhores, depois eu vou lidar com os homens, tá? Porque não é fácil, meu amado, mas é um chamado, e nós precisamos entender que o reino de Deus é construído por valores. Então talvez o que esse povo precisa entender, que Deus, porque parece uma contradição de Deus. Na geração anterior, Deus fala: esse templo vai ser destruído, eu vou mandar os babilônios, não vai ficar pedra sobre pedra, e acontece. Aí Deus fala: constrói o templo. Oh Deus, espera aí, constrói, destrói, não, o que Deus está falando é o seguinte: ó, lá atrás, você estava achando que a Babilônia não ia fazer nada, porque vocês tinham um templo, vocês estavam presos na religião. Agora aqui, vocês não estão entendendo o que é o templo. O templo é um lugar de adoração, por isso que o próprio Jesus fala: a minha casa, a casa do meu pai será chamada casa de adoração, ou
palavra oração tem esses dois sentidos, e nós já vamos falar sobre isso. Então nós precisamos avançar nisso aqui. O versículo 2 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, o povo está dizendo, o tempo ainda não é chegado. Olha a frase que Deus fala, Senhor dos Exércitos. No hebraico é uma única palavra, tsaba, que significa Senhor da guerra, ou aquele que luta por nós. Deus estava dizendo o seguinte: ô Silas, diga para Monte Hebron que eu luto por eles. Diga para Monte Hebron que nessa semana, não importa, se você é empresário, eu sei que esse é o mês mais complicado. O CLT está feliz da vida que vai receber o 13º, né? O empresário está preocupado porque tem que pagar o 13º e ele não vai receber. Então eu sei que é um mês de crise, né? Você tem crise, que escolher que presente você vai dar para o pastor Silas. São crises, brincadeira. São crises que nós enfrentamos, brincadeira mesmo. A Ângela não está aqui, né? Então, mas são situações que nós temos no dia a dia. É como se Deus falando, você acha que eu não sei como é que é o sistema brasileiro? Como é que funciona a questão das leis brasileiras? Como é que funciona a questão do empresariado, dos impostos, de tudo? Você acha que eu não sei? Diga para Monte Hebron, eu luto por vocês. Meu amado, antes de passar no próximo milagre, que você entenda isso. Deus luta por você. Às vezes você não está entendendo, às vezes você não está percebendo. Tem uma historinha que provavelmente você já escutou, tá? Daquela pessoa que está caminhando, pegadas na areia, que chama, né? Caminhando do lado de Jesus, e ele começa a olhar para trás, sempre, né? Duas pegadas, né? De duas pessoas. De repente, ele vê só uma pegada. Aí ele fala, Jesus, engraçado, justamente naquele momento que eu estava de maior crise, o Senhor me abandonou porque só tem a minha pegada. Jesus falou, não, aquela pegada não é tua, aquela pegada é minha, eu estava segurando você no colo. Isto é aquele que luta por nós. Eu sei, meu amado, que quando se fala de fé, e essa semana e essa madrugada inclusive eu orei, porque Deus me falou muito sobre a questão da ressurreição, e tem me falado, porque a ressurreição quebra a lei física, a lei quântica, quebra tudo, tá? Eles viram Jesus morrendo, e eles viram Jesus ressurreto. É algo que eu e você não conseguem entender, e é isso que muda o cristianismo, e essa é a verdade. Qual que é a grande verdade? Ele luta por nós. Quando Jesus vai nascer, qual é a palavra que é dada a Zacarias? Zacarias, sabe quem é esse aí? É o Emmanuel, é o Deus conosco. Então, quando eu entender isso, e nós entendemos, nós podemos avançar. Então, uma afirmação tremenda sobre quem é o nosso Deus. E aí vem uma pergunta, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Eu sei que nós vivemos algumas coisas conflitantes sobre essa identidade de Deus. Temos até uma matéria chamada Teologia Sistemática para estudar Deus, onisciência, onipresença, os atributos de Deus. Mas às vezes, será que Deus quer? Deus não quer nada dessa teologia. Deus quer que você simplesmente viva uma relação. Deus quer simplesmente que você viva até uma coisa, quando Jesus fala, seja simples como uma criança. Meu amado, quem foi pai aqui de criança, principalmente homem, sabe o que eu vou falar. Às vezes eu pegava uma toalha em casa, amarrava aqui e brincava com o Mário que eu era o super-homem. E ele acreditava. Uma vez ele acreditou tanto que ele abriu a janela do quarto andar, papai, vamos voar para fora. Eu falei, não! Tive que tirar a toalha. E aí lá atrás, naquela madrugada, eu falei, Deus, foi um livramento. Deus falou assim, presta atenção na lição. Ele acreditou. Isso é a simplicidade de uma criança. É você olhar, Deus, eu não sei como, a tua palavra diz, o Senhor vai na frente, eu tomo posse. A tua palavra diz que aquele que está em mim é maior, eu tomo posse. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tomo posse. Agora, Senhor, desculpa a frase que eu vou falar, se vira. Foi o Senhor que falou. Eu já orei numa situação assim, de uma crise, eu falei, Deus, olha, sinto muito, o Senhor falou, eu acreditei e eu tomo posse, agora o problema é teu. Às vezes essa ousadia é uma fé, porque você saber, você não está dizendo no sentido de brigar com Deus, é que você fez, não, você está intimando no bom sentido da palavra, dizendo, eu estou intimando porque eu sei que o Senhor é, eu sei que o Senhor pode abrir as portas, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. É isso que mudou, e eu já disse numa das mensagens, mudou a vida de Josué. Deus não chama Josué, olha aqui, Deus só fala, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou estar contigo. Opa, eu sei como o Senhor foi com Moisés. Então o Senhor está dizendo, da mesma maneira que houve todos aqueles milagres,
na vida de Moisés ou através de Moisés vai acontecer comigo? E Deus fala, e coisas maiores. Meu amado, se você ler e você pesquisar, a história secular conta que um dos cálculos do lançamento da Apolo 11 foi possível que foi levado, dos Apolo, desculpa, o 11 é o que pousou, uma das naves para o espaço, foi possível calcular por causa da rotação, não mais da Terra, mas do parar, um dia, aquela parada ali. Opa, se a Terra parou, vamos refazer os cálculos. Até onde eu li, isso é colocado como fato verídico. E eu tomo posse, porque eu não sei como a Terra parou, o Sol parou, Galileu, mas meu amado, eu não teria dificuldade se Deus parasse o universo. Porque esse Deus queria trazer uma lição tremenda na vida de Josué. E às vezes Deus quer trazer lições tremendas na minha vida e na sua vida, porque Ele precisa que você entenda. Não é que Deus tem crise de identidade. Você sabe quem eu sou? Não, é eu e você que precisamos saber quem é o nosso Deus. É tudo isso que Deus vem falando em Deuteronômio. Leia Deuteronômio. Se lembra, domingo passado, Deuteronômio é o livro que estava sendo lido aqui no profeta Sofonias, no profeta Ageu. Todo domingo, vamos pegar assim de culto, era o livro de Deuteronômio, porque eles acharam. Nessa reforma, o templo estava totalmente destruído. E nesse começo de reforma, eles acharam o Deuteronômio. E eles leram o Deuteronômio. Opa, o senhor está dizendo que o senhor tem bênçãos e maldições. O senhor está dizendo que o senhor vai nos abençoar. O senhor está dizendo que nós teremos muito e não tomaremos emprestado. O senhor está dizendo que nós seremos por cabeça e não por cauda. Espera aí, Deus, o que precisa para isso acontecer? Aí está o segredo. Aí Josias fala para o sacerdote, fala para esse povo se posicionar. Aqui nós temos um outro sacerdote e um outro governador, Zorobabel, um cara chamado Josué. Esse Josué, que quando o tempo está quase pronto, lá no próximo profeta, ele vai orar, aí o Satanás chega para ele e fala assim, suas roupas estão sujas. Aí Deus fala, opa, ele é um tição tirado do fogo. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus. Ser conhecido por Deus e conhecer o nosso Deus é o nosso principal alvo nesta vida. Qual que é a minha prioridade? Qual é a minha meta? Qual é o meu foco? Ser conhecido por Deus. Conhecer a Ele e ser conhecido dEle. Ah, meu amado, sabe qual é a minha oração? Eu oro por vocês também. Eu sempre oro, Deus, quando começa o culto aqui, que o Senhor possa dizer no mundo espiritual, para tudo, né? O culto na Monte Hebron começou, é um cheiro suave e agradável, aquele povo me adora, aquele povo canta, aquele povo se entrega, amém, igreja? Amém, igreja. Sabe qual é a oração para mim? Que Deus assim, às vezes está assim, agitado, e eu estou lá em algum lugar, e Deus fala, ó o Silão lá, esse aí é o meu servo amado, esse é meu amigo, como eu falei para o Paulo, que esse é meu amigo, viu? Como é gostoso, né? De repente, Deus falando para o Zão, estava o Silão lá, ele é meu amigo. Ele é um cheiro suave e agradável. E eu não sou amigo dele porque eu peco menos que vocês, porque talvez eu peque até mais que vocês. Ah, pastor, todos nós somos falhos. Eu sou amigo de Deus porque eu reconheço as minhas falhas. Eu sou amigo de Deus porque eu confesso, quando o Espírito Santo fala, Ciro, está errado isso aqui não está legal. Eu sou amigo de Deus porque eu não tenho vergonha de pedir perdão. Eu sou amigo de Deus porque eu não tenho vergonha de voltar de alguma situação delicada e dizer, Senhor, eu estou com medo, mas eu entrego. Eu sou amigo de Deus porque eu sei quem é esse Deus. E eu sei que Ele sempre vai ter o melhor. Mesmo que em situações Ele permita que eu passe por coisas que eu não entenda. Mas eu sei quem é esse Deus. Deus não chama meu povo. Olha só, Ele chama este povo. A palavra Zé significa apontar para algo comum. Quando esse povo esqueceu a prioridade dele, quando esse povo esqueceu de edificar o templo, nós vamos falar já sobre o templo, quando esse povo esqueceu disso, Deus falou, é esse povo. Meu amado, eu não quero em nome de Jesus, que um anjo chega, eu estou contando de uma forma, colocando uma alegoria, eu sei que não é assim, aí chega um anjo assim, começou os cultos lá nas igrejas em Uberlândia, Monte Hebron também começou, é mais uma igreja, eu não quero isso, eu quero que Deus fale, olha, nossa, que cheiro suave saindo daquela, nossa, Uberlândia está me louvando, olha que cheiro suave está saindo daquela cidade, eu vou abençoar, essa é a minha oração. A minha oração não é que Deus fala, ó o Silão lá, mas um pastor de Uberlândia, não, ele é meu amigo, porque ele tem procurado viver os princípios da minha palavra.
Que cada um de nós aqui receba essa mensagem. Que nós não sejamos mais um Zé Mané, é um termo popular, né? Um Zé qualquer. Que nós possamos ser aquela pessoa que Deus fala, eu tenho alegria. Esse é um cheiro suave e agradável ao meu coração. O texto nos leva à reflexão. Capítulo 1, quem leu tudo, quem leu aqui? Só para hoje eu vou perguntar. Quem que leu o capítulo 1? Amém? Rosângela? Sandra sempre lê. Alguém mais? Nossa, meu amado, do grupo aqui que estava domingo passado, só 2 pessoas. Não posso nem chorar mais, porque eu estou sem olhos, as lágrimas vão descer. Então, os textos nos levam a alguma reflexão. Primeira reflexão, onde nossos caminhos nos levaram? Meu irmão, nós estamos vivendo, você sabe por que coach está dando dinheiro? Porque coach está falando que a palavra de Deus já está dizendo há muito tempo. Cara, para um pouco e pensa. O problema do coach, e essa semana eu falei para uma pessoa, falei, olha, eu não tenho problema nenhum com coach, não tem mesmo, é bênção, é um instrumento, como a psicologia, a terapia também é. Você nunca encontrou uma pessoa que fez terapia e falou que nada, não gostei de terapia, não valeu para nada? Nossa, eu já um monte. Você já encontrou pessoa que fez uma mentoria, não me valeu para nada? Um monte. Agora, eu já encontrei pessoas que falam o contrário. Não, realmente me deu uma luz, realmente me deu um posicionamento. Então, qual é o meu problema do coach e da psicologia ou de qualquer área comportamental que trabalha com motivação? Falar simplesmente aquilo que Paulo combate em 1 Timóteo capítulo 4. Esse povo está enganando vocês. Eles estão falando isto, e isto aí não é verdade. Você precisa tomar um posicionamento. Repito, Deus quer abençoar? Quer. Mas Deus quer, antes de tudo, que o meu coração seja abençoado por Ele. Então nós precisamos aprender onde estão levar nossos caminhos. Se você leu o capítulo 1, 2 pessoas leram, vão saber o que eu estou falando. Deus está falando o seguinte: vocês comem e continuam com fome. Vocês põem um casaco de frio e continuam passando frio. Vocês pegam o dinheiro de vocês, põem numa bolsa e ela está furada. O que Deus está falando? Vocês não perceberam que está dando tudo errado e você ainda continua insistindo em vez de vir falar comigo? Por isso que Isaías capítulo 1, versículo 8 começa assim, vinde falar comigo, discutam a sua causa comigo, não vai atrás daquilo ou daquilo outro. Fala, Deus, está aqui a minha situação, eu clamo a Ti, o que está saindo de errado? Só que quando Deus falar, meu amado, não fala que é o diabo. Porque às vezes Deus vai falar posicionamento, não, e nós achamos, então precisamos entender isso. Não é suficiente dizer o quão foi boa a mensagem, é necessário posicionamento. Essa igreja eu já preguei algumas vezes, a pessoa já falou isso, um dia a Doraci me falou isso também, nossa, o senhor é o pastor do posicionamento. Eu falei, sou, eu amo essa palavra, porque essa palavra resume tudo o que a caminhada cristã, a vida cristã, teria que estar acontecendo, posicionamento. Entenda bem que eu vou falar, meu amado, quando venho aqui na frente para orar, eu fico aqui atrás porque eu fico intercedendo. Quando eu desço para orar para alguém, não que aquele alguém é especial, é porque Deus falou, vai você orar para aquela pessoa, tá? E não porque é especial, mas eu fico orando aqui. Agora, se eu tivesse numa igreja onde eu não teria que estar aqui na frente, sabe onde é que eu estaria? Na fila, para receber oração. E quantas vezes no culto de sexta-feira, a Dinalva sabe disso, às vezes eu estava Dinalva aqui, o pastor Jussier, eu entrava na fila para receber oração, uma vez, né, a Sandra falou, você, né, porque eu também preciso, nós precisamos, e às vezes eu entendo, pessoal, não, Deus me toca em qualquer lugar, eu sei disso, meu amado, mas Deus espera posicionamento, Deus espera atitude. Você sair do teu lugar, vir aqui na frente receber oração, não é que aqui é mais forte, o poder está aqui, não é nada disso, é posicionamento. Deus está dizendo, está vendo? Ó, Ele está tomando posicionamento. É isso, nós precisamos avançar nessa verdade. Considerai os vossos caminhos, aí o versículo 5. A palavra considerar aqui, meu amado, é a palavra sim, significa analisar para direcionar. Essa palavra, meu amado, é usada poucas vezes, Provérbios, Eclesiastes usa muito essa palavra e a etimologia dela. Nós precisamos aprender a ter uma direção. Se você for pensar em coaching, o primeiro mentor da história foi Salomão. É só você ler Provérbios ou o livro de Eclesiastes. Tá? Os conselhos e as direções que ele traz. E aonde que ele buscou tudo isso? No Senhor. A sabedoria que Deus deu para ele. A sabedoria que Deus quer dar para mim e para você. Tiago fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus. É interessante isso, meu amado.
Eu já vi pessoas pedindo dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, esses dons que dá sucesso. Eu encontrei poucas pessoas pedindo, eu quero o dom da sabedoria. Eu quero ter discernimento. Eu, Silas, quando estava ministrando na minha vida, eu não era pastor, quando estava ministrando na minha vida, a pessoa veio orar comigo, e ela falou, sempre pergunta, tem algum pedido? Eu falei, tenho. Eu quero discernimento. Eu vou orar para Deus te dar os dons. Não, eu quero discernimento. Os outros dons vão ser consequência. Eu quero olhar para uma pessoa, estar conversando com uma pessoa, ter discernimento se é espiritual, o que é alma. Eu quero discernimento. Eu quero ter discernimento para olhar para a minha vida e dizer, opa, não é isso que Deus quer fazer na minha vida. E tomar posicionamento. Nós precisamos desse direcionamento que Deus quer trazer para a minha vida, para a sua vida. A mentira, presta atenção, mentira precisa caminhar próxima da verdade. Você já notou que a toda fofoca parece ter alguma coisa que é próxima? Por isso que a palavra de Deus fala fugir do mal da aparência. Quem é da verdade conhece a mentira. Já dizia Charles Brown, né? Quem é da verdade conhece a mentira. Os homens falam e os anjos voam. Tá? Quem é da verdade conhece a mentira. Sabe o que é a mentira, meu amado? Por que o Satanás, um dos títulos que ele recebe, sendo o pai da mentira? E você sabia que a mentira é uma das coisas que dá ânsia, vou dizer uma palavra mais pesada, dá vontade de vomitar em Deus? Sabia disso? Vai lá e leia Provérbios. Porque a mentira destrói a imagem. Sabe qual é a pior mentira que existe? Não é aquela que você está falando do irmão. É aquela que você está falando para você mesmo. É aquela que você não é capaz de olhar, peraí, mas eu estou em adultério. Peraí, eu estou mentindo. Peraí, eu estou roubando. Peraí, eu estou sendo uma pessoa muito chata. Eu estou sendo, peraí, é aquela coisa que você não reflete. E muitas vezes, sabe qual é o parâmetro que a pessoa tem? Está dando tudo certo, eu comprei um carrão, eu viajei. Eles pegam coisas materiais, é isso que Deus está falando, gente, para com isso. Tanto é que o capítulo 2, ele vai falar assim, olha, se eu fechar o céu, ele não vai chover mais. Se eu fizer com que a semente se estraga, ela vai estragar. Porque eu posso fazer isso, Deus está dizendo. Mas o que eu quero não é fazer isso. O que eu quero é que você entenda e olhe para você mesmo e fale, Deus, isso aqui é uma mentira. É isso que o povo de Deus fazia, é isso que o povo de Deus pecava. Nós precisamos dizer, Senhor, já viu a pior pergunta no meio terapêutico? Quem é você? Me fale de você, quem é você? Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Agora, traga isso para o mundo espiritual. Quem é você diante de Deus? Se o arrebatamento acontecesse agora, você tem certeza que você subiria? Se Deus aparecer aqui agora para olhar e dizer para cada um de vocês, sobre vocês, vocês teriam coragem de ficar e permanecer? Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui, e teve pessoas que se mexeram na cadeira, eu sei que foi automático. Eu falei, olha, eu mandei instalar uma tecnologia que um anjo trouxe, está numa das cadeiras, e tudo que você pensou, a cadeira que estiver, tudo que você pensou vai ser projetado aqui. Todo o teu pecado, toda a tua semana. Tem pessoas que, por brincadeira ou não, por maldade ou não, mas sabe como assim, sente incômodo? É mais ou menos isso. Mas isso que é o temor, é você saber que Deus está presente, Ele sabe de todas as coisas. Então nós precisamos entender que a mentira caminha próximo a uma verdade que mascara. Mascara. Você vai pegar os profetas menores, Deus está dizendo, quem foi que pediu esse culto? Quem foi que pediu essa liturgia? Deus foi o Senhor que pediu lá em Levítico, o Senhor pediu por nós fazermos, eu sei, eu pedi isso mesmo, mas eu pedi para vocês rasgarem o coração e não as roupas. Vocês estão criando rituais. Nós precisamos avançar nessa verdade. Então pense bem no que tem acontecido com vocês. Vamos pensar o que tem acontecido com nós, como igreja. O que tem acontecido com a gente? Nós precisamos olhar para essas coisas. Investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Você está investindo em tempo de oração? Já vou falar mais sobre isso. Em tempo de qualidade com Deus? É esse investimento que Deus espera. Não se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, se o dólar vai subir, não vai subir, se a lei Trump está valendo, não está valendo, se o que vai acontecer, não vai acontecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui como igreja. E é duro que eu vou falar, tá? Porque quinta-feira de madrugada, Deus me deu uma visão que eu passei mal. Eu estava falando e orando sobre os presos políticos.
E eu já vi um monte de pessoas indignadas com esse oro, porque aquele cara, e até amaldiçoou. Deixa eu te falar, você já orou pelo preso político? Pessoas que foram no embalo, me convidaram para ir num ônibus que saiu daqui, aí um pastor falou assim, não seja frouxo, pastor Sila. Eu falei assim, eu não entendo que a guerra tem que ser lutada desse jeito. Eu sempre aprendi que é com oração. Eu não sei se ele vai ser preso ou não, mas pessoas daqui foram presas. Aí Deus me deu uma visão. E aí eu fui atrás de um depoimento no Brasil Paralelo. Eu fui atrás, acho que é Brasil Paralelo, de uma pessoa, falando de como ela passou. Não sei se ele já está livre ou não, mas sei como ela passou. Aonde ele foi jogado. Que ele teve que ficar do lado do vaso sanitário, porque a cela estava cheia. E ele chorando. Aonde que eu quero chegar? Às vezes, meu amado, a compaixão que a gente precisa ter pelo Brasil, não é orar para fulano ou ciclano morrer. É para o Brasil se converter. E até para aquela pessoa se converter. Porque toda nação tem um governo que merece. Isso aqui é duro de escutar. Mas eu e você somos chamados para orar. E eu fecho com esse pensamento, com isso aqui. Você não vê Paulo orando contra Domiciano, o imperador, e dizendo, mata, Senhor. Tira ele do trono, olha o que ele está fazendo com a tua igreja. Não. Pelo contrário, orai pelas autoridades. Avançando aqui, amado. A prioridade de nossa vida é Deus. Isso é o capítulo inteiro. Se você espremer o capítulo 1 de Ageu, cai uma única pergunta. Qual tem sido a sua prioridade? O que passar disso gera vazio da alma. A filosofia humana já falou muito sobre isso. Se você for ler, eu falei domingo passado que eu estou fazendo uma linha histórica, né? Desde 1900, desde a entrada do iluminismo, do renascimento. Meu amado, como as igrejas perderam autoridade. Você tem até 1930 grandes manifestações de curas, cegos, pessoas pulando de cadeira de rodas. Muitas e muitas manifestações. No Canadá, nunca esqueça a frase que o irmão do Ben me falou: se você quer ver o poder de Deus, não fica lá na frente com os pastores, vem lá atrás, fica no meio da multidão. Você vai ver pessoas, e eu vi, amado, é de arrepiar, pessoas chegando, trazido pela família, de repente ela dá um pulo, começa a gritar, não, larga a cadeira de roda, larga tudo. Não foi lá na frente da entrevista, não. Saíram pulando, louvando a Deus, todo mundo chorando no chão e foram para casa louvando a Deus. O Larry King, um dos repórteres que se aposentou da CNN americana, foi atrás desses casos e foi comprovado. Então, meu amado, o que a filosofia sempre vem falando e se perde? Por que não há mais curas? Até que ponto nós não deixamos tantas coisas entrarem na nossa teologia e esquecemos da teologia mais simples que existe? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. A simplicidade do Evangelho. Talvez quando se fala voltar ao primeiro amor, nós achamos que é voltar a ser dizimista, eu já escutei isso, que é voltar a frequentar a igreja. Não, voltar ao primeiro amor é voltar na sua casa, dobrar o seu joelho, ou talvez abrir a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus fale ao teu coração, colocar um hino de adoração e deixar aquele hino penetrar na tua alma e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. O que passa disso é vazio existencial, e nós estamos vivendo uma sociedade vazia. Desse modo, 3 perguntas precisam ser respondidas com honestidade. Primeira pergunta que você vai responder para você mesmo, e aqui ninguém vai reprovar nem passar, é só para você responder. Primeira pergunta, meu amado: qual é o lugar do culto cristão dominical na sua vida? Qual é o lugar desse culto? O culto começa com louvor. O culto começa às 9h30. Ninguém vai no cinema que começa às 9h30 e chega às 10. O culto começa às 9h30. Por que é importante estar nesse culto, pastor? Por quê? Porque você quer pegar tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus vai ministrar. Qual a importância da comunhão? E aí vem, já dando spoiler, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Quando Deus fala, vocês precisam fazer o templo, mas Deus só mandou destruir, sim. Mas agora vocês precisam fazer, por favor, entenda que o templo é o lugar da adoração. A minha casa será chamada casa de oração. É isso que nós precisamos entender.
Ah, pastor, mas a igreja primitiva ia para o templo chamado sinagoga, várias sinagogas. Depois, quando ela começa a crescer, ela vai para as casas. Depois das casas, elas vão para uma questão institucional. Sim, eu também acho, até eu falei para uma pessoa, eu também acho que algumas coisas, mas se faz necessário. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém, amado? Mas a comunhão dos santos, o culto dominical se faz com a reunião nossa aqui. Então, qual é a sua prioridade aí? Segunda pergunta, qual é o papel, que papel a reflexão bíblica ocupa na sua espiritualidade? Pastor, como assim? Meu amado, eu escuto a minha mensagem 2 vezes por semana, a que eu prego. A primeira para ver os meus erros de concordância verbal, que eu faço muito. Mas ao mesmo tempo eu pergunto, isso é verdade na minha vida? E a segunda, meu amado, que eu já sei tudo, eu escuto para dizer, Deus, esse cara aí, bonitão, não, esse cara que está pregando para mim. Eu quero viver isso que ele está pregando. Eu faço isso. O Guilherme não está aqui, mas o Guilherme é um outro cara que faz isso. E às vezes ele liga durante a semana, pastor, que mensagem falou meu coração. Não sei se outras pessoas falam, mas eu estou falando que o Guilherme é um que fala. Às vezes a gente precisa ouvir e dizer, isso é verdadeira espiritualidade. Meu amado, você pode ler só Salmo 23, só Salmo 91, ou Salmo 128, ou 118, eu amo 118. Você pode ler só esses salmos. Mas a pergunta e a reflexão, o que eles fazem na minha vida? Vamos pegar o 23? O Senhor é meu pastor e nada faltará. Ah, eu tenho boleto para pagar esse mês, eu tenho dificuldade, eu tenho isso para pagar. Você não acabou de ler que o Senhor é o teu pastor? E Ele não vai deixar faltar nada? Será que não é hora de você acabar descansando mesmo? E entregando teus caminhos ao Senhor? Terceira e última pergunta, o que você costuma fazer quando seus ídolos são confrontados? Quando sua alma é confrontada? Quando aquilo que você acha que é certo é confrontado? Quando a sua ideologia política é confrontada? Até direita e esquerda, não estou falando, quando a sua ideologia política é confrontada. Entenda bem o que eu vou falar, meu amado. Se você for ler a história, eu amo a história, e o Burke fala, a nação que não conhece sua própria história se perde. Edmund Burke, um filósofo, um historiador. Infelizmente, a direita na Europa fez atrocidades. Pessoas foram mortas, perseguidas, os próprios judeus. Então não é a direita e a esquerda que é santa, tá? Mas é a nossa ideologia. Pastor, então qual é a nossa ideologia? Bem-aventurado aqueles que são humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aquele, e vai. Esses são os nossos valores. É isso que eu e você precisamos ser confrontados. Quando você é confrontado, que você é uma pessoa chata. Você está sendo chato, hein? Você para refletir. Não, eu estou sendo chato mais. Não tenho mais. Nós paramos para pensar. Quando você é confrontado na sua fidelidade, nos seus dízimos, nas suas ofertas. E quando você sabe que aquilo que você está dando não é o real, mas você tem toda a argumentação. Aí você vai para aqueles profetas do caos, que estão falando que o dízimo é isso. Ok, se pelo menos quando a igreja tivesse uma campanha, você ajudasse mesmo, talvez eu poderia entender. E é entre você e Deus, tá? Não é comigo não. Mas são coisas que nós precisamos entender, para poder pensar. O povo imaginar que o templo poderia substituir uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus e com os irmãos. Deus está falando, gente, não é isso, o templo não vai substituir, é o que acontece no templo. E agora eu quero que você preste atenção nisso, nós estamos avançando já para o final. Não é a igreja, mas é o que acontece aqui. E é isso que tem que fazer a diferença. É isso que tem que fazer a diferença. Os homens falam, os anjos voam. Aquele que é da verdade, conhece a mentira. A diferença de você entender, isso é Charles Brown, né? A diferença de você entender o que é o culto, faz com que você chegue no horário para estar abraçando os irmãos. Sabe qual é a minha dificuldade com a Monte Hebron? Entenda bem o que eu vou falar. É que nós às vezes não temos... Você sabe quem faltou? Quem está faltando? Você é capaz de ligar para ele ou sentir a tua falta? Eu não vou apontar, mas teve pessoas que faltaram.
Mas não faça como eu, que eu liguei para o pessoal, estou sentindo tua falta. Pastor, domingo passado eu estava na igreja, é o senhor que faltou. Falei, não, eu estou culto retrasado. Nós falamos tanto em amor, que a Monte Hebron é uma igreja pequena em amor, mas tem pessoas que estão faltando, muitas pessoas estão faltando. Eu não vou citar o nome, que fica um pouco, falta de ar, mas eu olho aqui quantas pessoas têm faltado, não hoje, faltado já 2, 3 domingos. Um domingo, tudo bem, 2 domingos, no terceiro eu fico preocupado. Nós precisamos entender que templo é comunhão dos santos, e nós precisamos avançar. O sacrifício de Jesus resgatou a posição de intimidade negligenciada, isso que a igreja primitiva entendeu. Meu amado, quando Tomé foi perseguido, ele foi lá para o Egito, ficou um tempo no Cairo, tá? Quando do Cairo, ele vai para a Índia, lá no Cairo ele prega aos coptas, tanto é que ele traduz, o Rufo fica lá para traduzir os evangelhos, alguns evangelhos, para a língua copta. Mais tarde o padrão é formado. Aí, sabe para onde que Tomé vai? Para a Índia. Em 72, 2 anos depois que Tito invade Jerusalém, ele é estraçalhado, porque lá na Índia pediu para ele negar aquele Cristo. Ele falou, não, eu não nego. E aonde que eu quero chegar? Esse Tomé é o mesmo que estava naquela sala. Quando chegaram para ele, Jesus ressuscitou. Eu vi o cara morrer. Eu vi quando Maria tirar o corpo dele. Eu não acredito. Mesmo quando Jesus apareceu, Tomé foi sincero. É um fantasma. Aí Jesus falando, Tomé, toca aqui. Quando Tomé tocou, aquilo mudou tudo. E quando ele foi questionado, lá na Índia, olha onde ele foi parar para pregar o Evangelho. Ele passa pelo Egito, África, depois, nem sei como ele foi parar na Índia. Mas a história conta, isso é registro, amado. Mas por que ele não negou? Porque ele sabe. Talvez uma das coisas que falta para mim e para você, meu amado, é uma experiência com Deus genuína, ao ponto de você dizer, eu sei, eu faço. Então lembre-se sempre dessa verdade. A preocupação do templo era por causa da adoração coletiva. A preocupação do culto é adoração coletiva. Meu amado, faça um esforço de chegar às 9h30. Faça um esforço para estar aqui conosco. Pega do começo ao fim. E eu vou lançar um desafio. Se você puder também, não é unção dobrada. Não está querendo assistir um culto à noite? Vem aqui. Vem aqui. Pastor José, eu assisto em casa. Então pelo menos se manifesta. Que bênção. Estou aqui. Sabe? Culto de quinta-feira no NET, quando voltar, eu quero ver você lá. Não adianta você querer aquele povo se você não se relacionar com eles. Tudo isso, meu amado, nós precisamos entender que essa adoração é coletiva. Então pare e pense. Não seja uma pessoa que vai só recebendo. Vamos parar e pensar. E aqui eu termino. Priorize o culto cristão dominical, a prática da leitura bíblica e a arte de colocar em prática a fé. Guarde isso no teu coração, meu amado. Que Deus possa nos levar a priorizar o culto, a leitura da palavra e, acima de tudo, colocar a fé em prática, para que o nome do Senhor seja exaltado e levantado sobre a minha vida e sobre a tua vida, no nome de Jesus. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, e assim como tu usaste Ageu para despertar o povo a pensar, a analisar, a considerar, que essa mensagem possa ter trazido essa reflexão nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?